pelo nome dele, todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Não há outro rei, não há outro Deus. É a Ele que nós nos entregamos nessa noite. Abre o teu coração. Ouse deixar Ele se assentar no trono do seu coração nessa noite, no trono da sua vida nessa noite. Eu vejo, a vida está tão perto. Prove, a paz não está tão longe. Cadê as sombras que nos seguiam? Quebrou o cristal do nosso orgulho. Veja, a vida está
que ele cresça e eu diminuo. Só a igreja. Que ele apareça e eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade. Só a igreja, que ele cresça. Continue cantando. Que ele cresça, eu diminua. Que ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade. Servo de todos os irmãos. A beleza revelada do Pai é Cristo. Cristo
coração que 2023 foi profeticamente um ano para nós, para nossa igreja, do Salmo 23. E o Senhor, Ele tem sido, Ele foi o nosso pastor. De nada nós tivemos falta, porque Ele esteve conosco. Mas que também profeticamente o ano de 2024 seria o ano do Salmo 24. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no teu santo lugar? Aquele que tem mãos limpas e coração puro. Mãos limpas e coração puro. O Senhor não quer que simplesmente neste ano nós subamos o monte, mas Ele quer que nós possamos permanecer neste santo lugar. Ele nos convida a subirmos e permanecermos neste santo lugar. Ele te convida nesta nova semana que se inicia hoje a se santificar, a buscar, porque Ele está às portas, porque o Rei da Glória está às portas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor, forte e poderoso na batalha. Ele é o Rei da Glória. Mas nós não podemos só subir o monte, nós devemos permanecer no santo lugar. Limpemos nossas mãos, limpemos os nossos corações, pois o Rei da Glória está voltando. Aleluia, aleluia, pois Ele é o Rei, Tu és a glória, acima de todo. A morte venceste, declaro com alegria. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama a glória, pois ressuscitaste e voltarás. Tu és invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. Teu é o reino, Tu é a glória, acima de todo nome está. Pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo, só pra te adorar. Jesus, Jesus, pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo, só pra te adorar. Pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo, só pra te adorar.
Pai, nós te agradecemos. Te agradecemos porque nós sabemos que a mesa foi posta. Nós sabemos que o altar foi erguido. Nós nos apresentamos diante de Ti como sacrifícios vivos. Nós nos entregamos a Ti, Pai, não parcialmente, nós nos entregamos a Ti completamente. Obrigada por fazer com que os nossos corações fiquem termos, abertos, receptivos à Tua palavra. Muito obrigada por tirar de nós todo medo. Muito obrigada por tirar de nós todo peso. Muito obrigada por nos centrar em Ti, nos lembrar que tudo é o Senhor, que tudo vem de Ti, que tudo é para Ti, que toda a honra e toda a glória são Tuas. Que Tu és aquele que veio à terra, que morreu, ressuscitou e voltará. E é nesta promessa que nós nos agarramos todos os dias. Muito obrigada, Jesus. Muito obrigada, Jesus. Muito obrigada, amigo Espírito Santo, por nos escolher como habitação e não nos deixar órfãos, não nos deixar andar sem rumo. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada pela Tua doce presença neste lugar, nessa noite. Que nós não venhamos sair deste lugar da mesma forma que nós entramos, mas que nós venhamos ser transformados e marcados nesta noite
eternamente, eternamente. Oh Deus, nós não queremos sair dessa atmosfera. Nós não queremos sair dessa atmosfera. Nós não queremos tocar na tua glória. Mas flua neste lugar, continue fazendo aquilo que só o Senhor é quem faz. Continue visitando os corações. Se você ora em línguas, ore em línguas nessa noite. Se você ainda não ora em línguas, abra a tua boca e deixa o Senhor te encher. Deixa o Senhor te renovar. Só tu és santo, santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Só tu és santo. Mas o Santo dos Santos é o mesmo. Erga tuas mãos, ergue as mãos santas ao Senhor. Poderoso, Ele é digno.
louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo. Nós nos ajuntamos aos 4 seres viventes, aos 24 anciões, que se rendem ao Senhor 24 horas. 24 horas dizendo: Tu és santo, Digno de louvor, Tu és. Tu és santo, Ele é o Santo dos Santos. santo. Tu és, Senhor. É o Senhor Deus poderoso, Tu és digno. digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo. É o Senhor Vem, Senhor. Deus poderoso, digno de louvor. Enquanto você o adora, Ele vem com a alegria dEle, Ele vem com a paz, Ele vem com o fruto do Teu Espírito sobre nós. Adore Ele. É o Senhor. É o Senhor Deus poderoso, Enquanto você adora, o seu casamento é restaurado, os seus filhos são restaurados. digno de louvor. Então adore. Tu és santo, santo. É o Senhor. É o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, Tu és Jesus. Tu és Rei dos Reis. Aonde nós devemos adorar? Aqui em Jerusalém. Onde? Como? Mas o Senhor procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. digno de louvor. Só tu és santo, santo. É o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Amém. Amém. Você pode aplaudir o Senhor Jesus essa noite. Aplauda Ele mais forte, Ele é digno. Ele é o Santo Deus. Você pode se sentar. Aleluia. Queria que vocês abrissem comigo a Bíblia de vocês em João 2,17. Vamos partir ainda nesse espírito de adoração para o momento de dízimos e ofertas. Mas não se desconecte daquilo que Deus tem feito nessa noite, amém? Em João 2, capítulo 2, versículo 17, diz o seguinte: seus discípulos lembraram-se que estava escrito: o zelo pela tua casa me consumirá. Amém? Nesse versículo, Jesus entrou no templo e as pessoas estavam fazendo aquele local de adoração um comércio, tornando totalmente contrário daquilo que era o propósito do templo. E o Senhor, Ele se ira com aqueles homens e tira aqueles homens que estavam agindo dentro do templo de forma errada. E aí os discípulos, eles se lembram daquilo que foi escrito em Salmos: o zelo pela casa do Senhor nos consumirá.
E esse é o versículo que eu queria que ficasse nos nossos corações nesse momento, nessa noite. O zelo pela casa do Senhor precisa nos consumir. É muito além de olhar para esse momento como aquilo que a palavra manda, como um mandamento. Nós precisamos olhar e falar assim: Senhor, eu entendo as demandas que essa igreja precisa. Eu preciso, Senhor, ser consumido pelas preocupações, para que a casa do Senhor, esse local que foi feito para a adoração dos irmãos, ele consuma. Eu preciso me preocupar com as demandas, eu preciso me preocupar com a estrutura, porque todos os recursos que entram aqui, todos os recursos que são colocados nesse altar, são para o nosso conforto, para a nossa estrutura, para nós pensarmos em projetos que vão alcançar as pessoas dessa cidade, dessa nação, amém? Que nessa noite nós possamos estar atentos ao seguinte: o zelo por essa casa precisa nos consumir. Num país em que o business é tão falado, e que é tão falado sobre investimentos, nós precisamos entender que todo recurso que nós investimos nesse altar é um recurso, é um investimento para algo eterno. Todas as vezes que você vê qualquer movimentação dessa igreja, visando alcançar pessoas, visando encontrar, sabe, as almas que o Senhor separou para que nós conheçamos nesse local, saiba que o recurso que você investiu aqui será justamente para esse alcance. Não será investido para qualquer outra coisa que não seja para propagar aquilo que o Senhor confiou a nós, amém? Queria que você levantasse a sua mão se nessa noite você vai dizimar ou se você vai ofertar, e que você ficasse de pé, que nós possamos fazer nesse momento um momento de oração pelas finanças das nossas famílias, pelas finanças da nossa casa, e entregando para o Senhor as finanças dessa igreja, que nós possamos ter para abençoar, que nós possamos ter para alcançar pessoas, e que o recurso que nós tenhamos não seja um recurso apenas para o nosso uso, um recurso egoísta, mas que nós possamos ser conhecidos por pessoas que se preocupam com a casa do Senhor e que abençoam pessoas ao nosso redor, amém? Fica de pé nesse momento. Senhor, nós te entregamos nessa noite, Senhor, os nossos dízimos e as nossas ofertas. Senhor, nós entendemos que semear e colocar qualquer recurso nesse altar é investir em algo eterno. Nos abençoa, Senhor, para que nós possamos constantemente, Senhor, entregar neste altar a nossa oferta, o nosso dízimo em gratidão e amor ao Senhor. Entregar a nossa oferta que vai abençoar não só essa casa, mas como abençoará também, Senhor, pessoas através de nós. Nós entregamos, Senhor, as nossas finanças a Ti. Nós pedimos que o Senhor, que é o Deus da provisão, continue provendo, Senhor, tudo que for necessário para nós e para a nossa família. Nós glorificamos o Teu nome, Senhor, porque todos nós aqui temos a condição, Senhor, de abençoar pessoas, e eu declaro que o Senhor abrirá nossos celeiros para que isso seja constante e que se multiplique, Senhor, que nós possamos ter para abençoar, ter para cuidar de vidas ao nosso redor. Nós te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito no nosso meio, e engrandecemos o Seu nome, porque o Senhor é bom, a Sua fidelidade tem nos acompanhado, e nós agradecemos nessa noite como família e como igreja, em nome de Jesus. Amém? Pode trazer o seu dízimo e sua oferta, em nome de Jesus. Bem, queridos, e quem está visitando a gente aqui pela primeira vez, quem está vindo nos dar um alô aqui, pegar sua mão, aqui, o casal, e eu queria dizer que você está na sua casa, amém? Isso não é outro lugar, você é a casa do seu pai. Quero te pedir um favor: você não pode vir na minha casa e não saber quem você é, concorda? É uma grosseria sem tamanho. Então todos nós aqui queremos conhecer você. Depois eu quero te dar um abraço, orar com você, tá bom? Não saia sem receber o meu abraço. Um abraço do pastor Wendel, que é o pastor da nossa igreja. Amém. Tá bom? A igreja já te ama. Vocês estão visitando, vocês já têm uma igreja, estão só passeando. Como é que é a situação de vocês? Estão visitando? Bem-vindos. Tá bom? Deus abençoe. Mais alguém? Você? Bem, querida, bem-vinda. Tá bom? Aqui não é outro lugar, você é a casa do seu pai.
certo? Não sai se eu te dar um abraço, quero saber quem você é. Quero te apresentar os nossos pastores, Katrina e o Henry, tá bom? Quero orar por você, certo? Obrigado pela sua visita, volte quantas vezes você quiser. Eu queria chamar aqui a pastora Katrine, né? Que tem um testemunho edificante para as nossas vidas. Irmãos, nós tivemos a palavra da oferta, mas eu queria testemunhar. Esse testemunho não é sobre barganha, esse testemunho não é sobre mim, esse testemunho é sobre confiar em Deus e o que Jesus ele faz através da nossa fé, o que Ele faz através da nossa confiança e o quanto Ele quer que nós coloquemos a nossa confiança nele. Se você já nos conhece, você sabe que o Wendel e eu, até chegarmos no ponto de abrir essa igreja, nós passamos por muita luta. E resumidamente, eu fiquei 16 meses desempregada, as coisas desandaram bem pra gente, mas o Senhor me deu a graça de me dar um trabalho. E estou trabalhando, glória a Deus, e sempre que eu recebo, imediatamente o dinheiro já cai na minha conta, eu já mando o Zé para a igreja, para entregar o meu dízimo. Só que deixa eu explicar uma coisa para os irmãos. A gente que o imposto é recolhido na fonte, você tem que trabalhar 5 dias, um dia de trabalho é de imposto. Então, basicamente, se você recebe, cada dia seu de trabalho é $100, eu recebo 401 dias de trabalho meu inteiro é descontado da minha folha de pagamento para imposto. Então não é brinquedo, né? $100 é muita coisa. Vamos pôr um quinto, né, do pagamento da gente é muita coisa, um dia inteiro de trabalho. E se eu não for trabalhar um dia, é pior ainda. Estou perdendo 2/5 do meu pagamento. Então é um negócio terrível, né, que acontece com a gente. Esse negócio é bênção, mas também pesa na gente. Mas na hora de dizimar, o coração da gente é enganoso, né? Falar, se você só recebeu tanto, dá o dízimo de tanto. Não é assim? Você vai dar o dízimo do total se você só recebe parte. E naquele momento eu falei, coração enganoso. Pois o Senhor colocou no meu coração vontade de dar mais. A mais do que eu recebo. Glória a Deus. E aí me lembrei daquela palavra, né, que diz em 2 Coríntios 9:7, cada um dê conforme determinou no seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. E teve uma semana que foi bem complicada, porque eu tive que faltar para resolver coisa na escola dos meninos. Então, além do desconto, além daquele dia que eu faltei, eu receberia menos. Chegou na sexta-feira no pagamento, bem aquele pouquinho. E o Senhor tinha desafiado meu coração de dar a mais. A mais. É questão assim de 30% a mais. Nem lembro se eu sou péssima de matemática, gente. Não sei quantos por cento, mas era uma quantidade a mais. Irmãos, para a honra e glória do Senhor Jesus, eu recebi uma promoção. E desde aquele dia que eu fui desafiada pelo Senhor, que o Senhor colocou no meu coração de dar aquela quantidade, eu passei a entregar aquela quantidade. Não era referente ao que eu ganhava descontado, não era referente ao que eu ganhava inteiro, mas era mais do que eu ganhava. Eu não sabia, o Senhor é prova que eu não sabia. A proposta que me foi feita era exatamente aquilo que eu estava dizimando a mais. Era exatamente referente ao que eu estava dizimando a mais. E para minha surpresa e para a honra e glória do Senhor, Jesus ainda veio a mais do que havia sido prometido para mim. No meu pagamento. Então assim, não é sobre barganha. Porque muitas vezes a gente olha e fala assim, nossa, $30, $50 a mais é minha gasolina inteira da semana. É metade da minha compra da semana. É muita coisa, nós estamos passando por coisas difíceis, mas a nossa, mais uma vez, não é sobre dinheiro, isso é sobre confiança no Senhor. Sobre confiança no Senhor. Porque teve dia que eu falava assim, nossa, mas se eu desse 30 a mais, vai faltar para gasolina. Se eu der tanto a mais, vai faltar para isso. E o coração da gente quer atribular. Mas o nosso coração não tem que ficar em paz. Eu estava falando isso com uma amiga minha que Deus falou com ela essa semana. O nosso coração não tem que ficar em paz ou com menos paz, dependendo do tanto de dinheiro que você tem na sua conta, do que tem de ser. O nosso coração tem que ficar em paz, porque quem está conosco é Jesus. O nosso coração tem que ficar em paz, porque tudo que nós temos vem dele. Tudo que nós temos é para ele. Tudo é dele, é para ele. Toda honra e toda glória é para ele. Então isso não é sobre barganha. Isso não é, eu vou dar mais para Deus me dar mais. Isso não é sobre isso. É sobre o nosso coração
confiar que é o Senhor quem nos deu nosso trabalho, que é o Senhor que nos deu tudo que nós temos. E nós só devolvemos para Ele com alegria. Então, se o Senhor colocar no teu coração, honra aquilo que o Senhor colocou no seu coração. Honra aquilo que o Senhor colocou no seu coração, porque Ele vai te honrar. Mas novamente, não é sobre dinheiro, não é sobre barganha. Às vezes é sobre servir, às vezes é sobre abençoar o próximo, às vezes é sobre reconciliar com alguém. Confia no Senhor, Ele vai adiante de você. Amém? Mas tenha um coração fiel ao Senhor. Fiel em todas as áreas que Ele tem te cobrado e te pedido fidelidade. Porque muitas vezes nós até somos fiéis no nosso dinheiro, mas o nosso coração está distante do Senhor. Nós não temos fidelidade na nossa busca, nós não temos fidelidade na nossa oração, nós não temos fidelidade na leitura da palavra. É tempo de sermos fiéis ao Senhor. O Mestre, Ele está à porta. O Rei da Glória está às portas. Não é tempo mais de brincar. Mais uma vez, essa palavra, esse testemunho não é sobre dinheiro. É sobre confiar em Jesus. Eu te convido a confiar no Senhor de todo o seu coração. Amém? Deus, queria convidar aqui o pastor Wendel, o nosso pregador da noite, amém. Queria que você estendesse a sua mão para cá para nós orarmos por ele, amém. Calma, pastorzão. Seus olhos, vamos orar. Pai, nós te louvamos pela vida do teu filho. O Senhor já colocou no coração dele, Pai, aquilo que vai edificar a tua igreja. Use o teu filho com poder, com graça, com sabedoria. Papai, eu repreendo, Senhor, toda a ação do inimigo contra as nossas vidas, contra as nossas mentes, os nossos corações. Eu declaro, papai, que a 1 quilômetro daqui, a tua glória vai estar presente. Tudo que nós temos para receber do céu, nós vamos receber. Trago todo o pensamento, a obediência de Cristo, todo o ouvido desimpedido, todo o coração livre para receber aquilo que o Senhor tem para nós nesta noite. Em nome de Jesus. Amém. As crianças, eu queria que a Catrine vai estar saindo com as crianças. Está ministrando, né? A gente crê muito nisso, meus irmãos. Você que nos visita, nós cremos que as crianças precisam ser ministradas. Elas não são na igreja de amanhã, elas são na igreja de hoje, amém? Vou contar um testemunho para você, um avivamento. O West Virginia começou com um adolescente de 13 anos. Ele impactou aquela cidade. Ele se chama Logan, a cidade, eu esqueci o nome dele. Ele foi curado de leucemia, começou a orar na escola, Deus tocou no coração dele e o avivamento veio naquela cidade. Então, sobre as nossas crianças iremos ministrar, amém? Estenda suas mãos, ó Deus, muito obrigado por cada criança aqui, ó Pai. Que o Senhor possa ministrar no coração delas, ó Deus. Elas estão aprendendo sobre a Páscoa, ó Deus, que o Senhor possa falar, ó Deus, que elas possam estar com o Teu Espírito Santo, ó Pai. Não existe mini Espírito Santo, mas o Espírito Santo completo sobre a vida deles. Em nome de Jesus, amém. Amém. Glória a Deus. Deixa ela descansar. Chapéu religiosidade, não chapéu. Deixa ela aí, tirar aqui todinho da beira. Aleluia, glória a Deus. Quantos estão felizes aqui nessa noite, amém? Meus irmãos, a alegria do Senhor é nossa força, amém? Vamos para cima, não vamos dar mole não. Meus irmãos, ontem nós tivemos um passeio ali como igreja, foi um privilégio. Nós fomos em North Carolina, nós fomos em Charlotte. Nós visitamos 2 lugares. Nós visitamos o Museu do Billy Graham. Todos aqui conhecem o evangelista Billy Graham. Engraçado que não é pastor, ele é evangelista Billy Graham. E também depois nós fomos em Morningstar. Morningstar é uma igreja que eu gosto muito de Morningstar. Assim, a gente era muito ministrado pelas canções que saíram de Morningstar no Brasil. E 2006, 2005, o sonho meu e da Catrine, quando namorávamos, era de ir. Nosso sonho de ir em Morningstar. A gente conseguiu ir em 2011. E foi um privilégio ontem levar alguns irmãos lá e falar: isso aqui, a gente acredita nisso aqui. E foi uma honra. Nós fomos em 22 pessoas. Nós saímos 5 horas da manhã, né? E voltamos à noite, 10 horas da noite, né, pastor Kennedy? Nós chegamos aqui. E eu queria dar um privilégio, a oportunidade. Quer, pastor Kennedy? Dar um testemunho que Deus falou, ministrou no seu coração ontem lá. Amém? A paz, igreja. Paz. Igreja, o pastor Wendel pediu para falar sobre esse passeio, que na verdade eu posso considerar como um encontro com Deus, né, com o Espírito Santo. Porque passeio é quando a gente vai para Orlando com os amigos, mas foi algo sobrenatural, foi algo espiritual, algo que me marcou.
foi quando a gente estava indo embora, foi nessa igreja. E a gente foi do lado tinha uma igreja de vidro, né? E tinha uma senhorinha com um violão sozinha cantando. E de repente entra as 22 pessoas. E ela começou a agradecer a Deus. E começou a agradecer. Eu acho que aquilo foi uma resposta para ela, algo. E tocou no coração dela, tocou no nosso coração. O Jefferson pegou lá a Santa Ceia, nós ceamos lá. E foi algo maravilhoso, igreja. Por quê? Nós temos o poder de escolher. E a nossa escolha ontem foi fazer algo para buscar a Deus. Sacrifício. Eu queria até desafiar o pastor Wendel e o Jefão, que ia fazer isso todo mês. Levar a igreja, sim ou não, igreja? Quem quer? Quem quer ir lá? É. E algo que me marcou no Billy Graham, porque eu não sei se os irmãos sabem, mas eu fui pastor durante 15 anos no Brasil, numa igreja muito conhecida, famosa. E algo que o Billy Graham falou, que eu fiquei muito emocionado, porque ele falou, lá nos vídeos, né? A mulher perguntou para ele, se você voltasse no tempo, o que você faria diferente? Ele falou, eu faria menos reuniões e buscaria mais a Deus. A intimidade com Deus, a busca com Deus. Por que eu falo que é uma escolha? Nós temos o poder de escolher com quem nós andamos. Nós temos o poder de escolher com quem nós vamos conviver. Nós temos o poder de escolher conviver com pessoas que amam e adoram a Deus. Nós temos o prazer e a alegria de escolher estar diante da presença de Deus. E um passeio daquele ontem, um encontro daquele é algo especial que nós temos que fazer todo mês. É algo que... Cadê o esposo da senhora? O Gustavo, vem cá. O Gustavão, eu saí, fui lá para fora quando a senhorinha estava cantando. Eu vi uns patinhos saindo, e o carro parou para os patos passarem e atravessar para o outro lado. E o Gustavo foi lá conversar comigo, né, Gustavo? E nós estávamos falando sobre isso, né? Sobre a escolha, sobre, né? Dá uma palavrinha daquela que o senhor falou para mim lá aquele dia lá. O que eu aprendi lá, e aí conversando, é se todos nós tivéssemos um entendimento do que realmente é buscar a Deus. É uma coisa tão simples. É falar da cruz. Eu estava conversando com a Catarina e eu estou emocionado porque eu estava ali atrás orando a Deus, que aconteceu uma coisa bem diferente dentro de tudo isso aqui. Se Deus quisesse que eu falasse, me dissesse aqui. E o pastor falou e chamou ele. Eu fiquei quieto lá, ele me chamou. Sabe o quê? A Catarina estava falando aqui um testemunho. E eu, desculpa sair disso aqui, mas quando Deus faz algo é porque Ele quer que as pessoas escutem. Eu tinha comprado 4 porcos no Brasil que eu trabalho para dar condições das pessoas viverem no lugar que eu trabalho, na Nova Trapiá. E eu não sabia por que eu comprei esses porcos. E eu disse, minha esposa vai brigar comigo. E hoje, orando ao Senhor no meu quarto lá e conversando, eu tinha, há 6 meses atrás, eu tinha encontrado um drogado. E hoje eu disse assim, o rapaz está aqui comigo, o pastor Geu. Eu disse assim, eu quero falar com ele. E ali o Senhor falou comigo, sabe por que você comprou os porcos? Porque eu tenho que chegar a ele. E hoje ele disse assim, eu vou pagar o seu tratamento. Eu disse assim, o que falta para você deixar essa vida? Ontem ele estava sem comida e sem nada para o filho dele, mas tinha para droga. E eu disse a ele assim, o que falta para você liberar da droga? Ele disse, eu vou te dar um tratamento. E depois orando ali, o pastor Deus falou comigo, pergunta se ele pode sair da droga. Ele disse, não sou viciado. Eu posso passar uma semana dizendo, pois o dinheiro que eu vou te dar para te tratar, eu vou dar para sustentar a tua família. E você vai trabalhar para o ministério. E o que ele estava falando aqui foi justamente isso. Aí não precisa gritar, não precisa falar muito, ele só precisa falar do amor. Eu estava falando com a Catarina. O Billy Graham só falava da cruz. Ele só falava de arrepender do pecado. Ele só falava assim, em meu nome. Sabe por que ele entrava naqueles países todos? Porque ele falava de um Deus. Ele não falava de vários deuses, não existia denominação para ele. Acho que ele nem falava de igreja, não era, pastor? Ele falava do amor dele. E o que eu quero dizer aqui hoje, meus irmãos, eu sou muito grato a Deus.
Sou muito grato a Deus, como aqui está falando, de eu ter essa oportunidade. Eu tenho 30 anos nos Estados Unidos. Foi a primeira vez que eu fui no Billy Graham. E o que eu me encantei foi justamente por isso. O evangelho simples, Amém. mas bem pregado. Glória a Deus. Amém. Vamos fazer todo mês na igreja. Sim ou não? Todo mês aí. Precisa ser todo mês. Glória a Deus, meus irmãos. É incrível. Sabe, o Senhor tem grandes coisas. Amém? Nessa noite eu queria que a gente meditasse, continuasse nesse mesmo espírito, nesse mesmo mover. Sabe, nós estamos falando sobre uma vida plena. Uma vida plena, nós vamos ter essa vida plena somente em Jesus. Sabe? E eu pensei, Jesus ele veio, e pensei, engraçado que o Billy Graham, toda vez que ele chegava lá, as pessoas estavam aplaudindo ele, ele fazia só assim com a Bíblia. Falava, não é eu, é essa palavra. É essa palavra, é eu, o segredo está aqui. Eu observava os vídeos, ele sempre fazia isso. Mas, falando sobre vida plena, Jesus ele não veio construir uma religião. Jesus ele não veio criar o cristianismo. Jesus ele veio alinhar conceitos, pensamentos e comportamentos dos seus discípulos. E nessa noite eu queria que nós pensássemos rapidamente sobre isso, conceitos. Sabe, a gente chega diante do Senhor, diante de um culto com os nossos conceitos. Eu acredito dessa forma. Eu nasci assim, vai ter que ser assim. Nós somos cheios de conceitos. Conceitos ensinados pela religião, conceitos ensinados pela cultura, conceitos ensinados por tanta coisa. Mas Jesus, o que ele veio fazer? Quebrar conceitos. Se você ler em Mateus capítulo 5, o maior sermão de Jesus, ele veio quebrar conceitos. Pensa bem, no versículo 21, ele veio quebrar um conceito sobre homicídio. Vocês ouviram o que foi dito ao antepassado: não matarás, e quem matará estará sujeito ao julgamento. Mas eu digo a vocês que qualquer que se irá contra o seu irmão estará sujeito ao julgamento também. Qualquer que dizer ao seu irmão será levado ao tribunal, e qualquer que disser louco corre o risco de ir para o fogo do inferno. Portanto, se você estiver apresentando uma oferta diante do altar e ali lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe a sua oferta ali diante do altar e vai primeiro reconciliar com seu irmão e depois volte e apresente a sua oferta. Jesus ele quebra um conceito. Antigamente o homicídio era somente matar mesmo a pessoa, mas ele está falando de um conceito. Se você apenas se irá contra o seu irmão, você já está sujeito a julgamento. Quer ver outro conceito que Jesus quebrou? Adultério. Jesus fala assim: vocês ouviram o que foi dito, não adulterarás, mas eu digo, qualquer que olhar para uma mulher e desejá-la, já cometeu adultério no seu coração. Jesus ele veio para quebrar conceitos. Se você for continuar lendo aqui esse contexto, você vai ver vários conceitos que Jesus quebrou. Meus irmãos, nós temos que nos despir dos nossos conceitos, dos nossos achismos e rendermos completamente a esse Deus. Amém. Jesus está voltando, meus irmãos. Jesus está voltando. Existe a gente segue várias instituições proféticas. Tem uma instituição, ela até no Alabama. E eles fizeram um mapeamento do tempo que falta para evangelizar o mundo todo. Até 2025. A palavra do Senhor vai ter chegado ao redor do mundo. Todos os lugares. Teve um missionário que se preparou. Eu lembro desse jovem, foi até uma zoação aqui nos Estados Unidos. Ele preparou a sua vida toda. Ele foi para o seminário, ele preparou teologicamente, ele se preparou espiritualmente e foi para aquela ilha lá perto da Indonésia, onde eles matam. Ele ficou lá um dia só, mas ele deixou uma Bíblia lá. Ele era coberto pela instituição do Daniel Colenda. Então, por que eu estou falando isso? Porque nós somos muito presos e arraizados nos nossos conceitos. E Jesus quer quebrar esses conceitos. É engraçado que você abre sua Bíblia em Atos capítulo 9. Aleluia.
Quantos estão felizes aqui nessa noite? Amém? O Senhor tem muito mais para derramar no nosso meio, meus irmãos. Glória a Deus. Paulo ele era um homem que tinha vários conceitos, né? Ele estava preso ao seu conceito religioso, ele estava preso à lei, ele estava preso a tantas coisas. Mas é engraçado que quando ele encontra Jesus, esse texto é bem conhecido. Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao seu sumo sacerdote, pediu-lhes carta para a sinagoga de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los para Jerusalém. Em sua viagem, quando se aproximou de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma voz vindo do céu. Ele caiu por terra e ouviu a voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? Ele respondeu: eu sou Jesus, a quem persegue. Levante-se, entre na cidade, alguém dirá o que você deve fazer. Esse texto é bem conhecido, a gente pode continuar. Paulo estava preso nos seus conceitos, preso naquilo que ele achava, mas quando ele teve um encontro real com o Senhor, tudo aquilo que ele achava se rendeu aos pés de Jesus. Meus irmãos, é preciso esse posicionamento nosso, nos render aos pés do Senhor. Senhor, eu tenho meu achismo. Meus irmãos, tinha tudo para dar errado. Eu fui criado numa igreja batista tradicional, não acreditava em dom espiritual, nada. A Catrine foi criada na igreja Assembleia de Deus, batista, salvo, sempre salvo. Assembleia de Deus, pecou, perdeu. É assim, não é, Jefão? Então, por que eu estou falando isso? Porque se você se prende ao conceito, você deixa de viver propósito. Quando nós nos prendemos a esses conceitos, nós deixamos de viver o propósito de Deus para as nossas vidas. Porque se eu tivesse ficado naqueles conceitos batistas, a Catrina tivesse ficado nos conceitos assembleianos, nós não estaríamos aqui essa noite. Porque os conceitos travam o propósito. Mas nessa noite nós devemos estar livres para viver aquilo que o Senhor tem para nós. Amém? Quantos querem estar livres? Amém? Outra coisa que nós devemos, é como se fosse esse tripé aqui, meus irmãos, para ter a vida plena. A primeira porta do tripé aqui, nossos conceitos. Nós devemos quebrar eles. A segunda, os nossos pensamentos. O que a palavra fala sobre os nossos pensamentos? Olha para você ver em Romanos 7. Abre aí sua Bíblia, Romanos capítulo 7. Eu estou aqui correndo aqui, meus irmãos, porque não sei por que não, mas nós vamos orar depois no final. Deixa eu ver aqui, Romanos capítulo 7, a partir do versículo 16. Essa Bíblia minha aqui está a letra minúscula. Aleluia. Vamos ler 16. E se faço o que não desejo, admito que a lei é boa. Nesse caso, não sou mais eu quem o faço, mas o pecado que habita em mim. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, porque tenho desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-los. Pois o que eu faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, consigo fazê-lo. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, o pecado que habita em mim. Assim, contra esta lei que atua em mim, a propaganda, vamos. Mas vejo outra lei, atuando nos meus membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-se prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo sujeito a esta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. De modo que com a mente eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne da lei do pecado.
os nossos pensamentos também, meus irmãos, eles têm que estar sujeitos ao Senhor. Essa luta constante da nossa mente com o nosso corpo, ela vai ser até nós partirmos para a glória. Essa parte eu acho que é bem complicada, porque quebrar conceitos é fácil, mas renovar a nossa mente com essa palavra é necessário. Nós iremos conseguir vencer essa carne somente através de Cristo Jesus, que está nessa palavra. Meus irmãos, diariamente somos tentados a enganar, somos tentados a mentir, somos tentados a fazer tantas coisas, mas é essa palavra que vai nos direcionar, é essa palavra que vai nos conduzir. Meus irmãos, nós não podemos deixar a nossa mente vazia. Nós precisamos ter a nossa mente em Cristo. Apresentai-vos os nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável. Apresentai ao Senhor um culto racional. Transformar esse mundo pela renovação da nossa mente. Meus irmãos, é necessário ter os nossos pensamentos cativos diante do Senhor. Temos vários exemplos. Ontem, é engraçado que o Billy Graham ele passava muita consistência. E depois nós fomos na Morningstar e o local, quem começou aquele local foi um pastor muito conhecido, ele até voltou. Ele chamava Jim Baker. Ele era bem famoso nos Estados Unidos. Ele criou a Disney dos crentes, né? Naquela época, na década de 80. E ele deixou, caiu, se perdeu. E sabe o que é engraçado? Uma pessoa que conduzia uma estrutura daquela, um mover daquele, se perdeu, sabe por quê? Por falta da palavra de Deus. Muitas pessoas estão na igreja, muitas pessoas estão em púlpitos, mas não tem a palavra. Não busque a palavra, não se renova na palavra. Meus irmãos, nós precisamos viver essa palavra diariamente. É ela que nos conduz. É ela que nos conduz. Tem 10 anos que nós estamos aqui nos Estados Unidos, e nesses 10 anos tem 20 anos que eu e Catarina estamos no ministério, 20 anos juntos, e 10 anos aqui nos Estados Unidos, e o que mais vimos aqui, pessoas caindo e perdendo o propósito, sabe por falta de quê? Por falta da palavra. Aleluia. Por falta da palavra, meus irmãos. Igrejas tremendas, nós vamos, grandes ministérios aqui, se romper, sabe por falta de quê? Falta da palavra, e renovar os pensamentos na palavra. Paulo está dizendo nesse texto aqui em Romanos: miserável é o homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Meus irmãos, a nossa carne, ela quer pecar. Você quer alimentar sua carne? Peca. Mas se você quer renovar o seu espírito, busque a palavra. Renove a sua mente através da palavra. Fala: Senhor, eu não dou conta, eu não consigo, mas vem com a tua palavra. A fé vem pelo ouvir a palavra. Começa a dizer versículo, começa a declarar versículos, começa a buscar o Senhor na palavra, porque é essa palavra que vai te renovar. Essa palavra que vai te restaurar. Restaurar o seu chamado, restaurar o seu ministério, restaurar o seu casamento, restaurar os seus filhos. É essa palavra, meus irmãos. Eu vivo e eu vejo essa palavra se cumprir na minha família, na vida dos meus filhos. Meus irmãos, você recebeu um diagnóstico, Tadeu, que seu filho não vai dar certo porque tem autismo e tem as limitações, mas quando você pega a palavra e Deus te dá uma direção na palavra, meus irmãos, que é diagnóstico? Que é diagnóstico diante dessa palavra? Aqui está o médico dos médicos, advogados, o Senhor dos senhores, Rei dos reis. Ele é maior do que o Biden, é maior do que o Trump, ele é maior do que o sistema migratório, meus irmãos. O Senhor é o Senhor dos exércitos. O Senhor é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da tua glória. Amém? Quantos estão aqui? Amém? Nessa semana, meus irmãos, eu te desafio, por favor, busque essa palavra. Se você não tem costume de ler ela, leia um versículo apenas, 10 minutos apenas.
eu te desafiaria mais, você dizimar o seu tempo, 2 horas e 40 minutos ao Senhor por dia. Sabe, eu fiz 2 seminários, no Brasil e aqui, né? No Brasil, era que diagnóstico interessante. Quando eu fiz seminário em 2003 no Brasil, era mais ou menos 60 milhões de evangélicos no Brasil, cristãos evangélicos. Aí o pastor, de uma aula que eu tive de missiologia, o pastor falou assim, ó, nós conseguiríamos ganhar todo o Brasil em 3 meses. Nós ficou assim meio, como? Se nós fôssemos 63 milhões de evangélicos que orassem todo dia, se fôssemos 63 milhões de evangélicos que lessem a palavra todos os dias, se nós fôssemos 63 milhões de evangélicos que dizimassem todo mês, nós conseguiríamos ganhar o Brasil em 3 meses. Por quê? No primeiro mês, nós ia para 100 e poucos milhões. No terceiro mês, esdamos o Brasil. Mas precisaríamos desse posicionamento. Nós precisaríamos ler mais a palavra, não somente ler, mas viver. Meus irmãos, viver a palavra é o desafio para nós. É o desafio para nós. Se transmitir paz às pessoas, sabe? Estou no ambiente de trabalho lá na base do exército e o supervisor lá americano, sabe aquela pessoa que xinga toda hora? Porque ele está frustrado por estar naquele lugar. E eu falei assim, ele falou, e aí, você está feliz? Eu sempre canto mesmo, foninho aqui, quando eu não estou falando com a galera, eu estou lá, não pego o telefone direito, música toda hora. Ele falou, mas o que você tem? Ele falou, God is good, man. All the time, God is good. Ele olhou para mim porque ele tomou um choque. Eu falei, God... Falei para ele que Deus tinha um plano na vida dele. Ele parece que lembrou do que ele já viveu. Ele falou, engraçado que ele vai embora todo sábado. Essa semana ele já não estava lá na sexta-feira. Então assim, meus irmãos, você transmitir essa paz, isso vai vir, sabe como? Através da palavra, da vivência da palavra. Amém? Quantos estão aqui? Amém, Tiagão? Outro conceito. Nós falamos sobre conceito que devemos quebrar, pensamentos que nós devemos deixar e comportamento, meu irmão. Comportamento é fundamental. Porque se essa palavra está em você, o seu comportamento é diferente. A sua atitude é diferente. Diante dos problemas, diante das dificuldades, diante da situação desse país. Sabe, o Senhor te trouxe para cá. Esteja firme naquilo que o Senhor tem para a sua vida. Tiago, porque eu amo demais. Aqui eu amo. Top demais. Sabe, meus irmãos, comportamento. O nosso comportamento. Se você for ler as bem-aventuranças, você vai ver que Jesus ele direciona os seus discípulos a ter comportamentos santos. Sabe, Pedro lá no Getsemane, o que ele fez? Vamos para cima, agora nós vamos matar todo mundo aqui. Jesus, calma, você está impedindo de cumprir o propósito da minha vida? Meus irmãos, comportamento de santidade. Isso que eu falei aqui antes é muito importante. O véu do templo foi rasgado, mas os santos dos santos ainda é o mesmo. Nós precisamos ter essa consciência de que esse evangelho liberal demais, meus irmãos, o Senhor ainda exige santidade. O Senhor ainda exige santidade, porque sem santificação nem vai ver o Senhor, não vai ver. Essa palavra vai te conduzir a partir de hoje, no seu casamento, na criação dos seus filhos. Essa palavra vai te conduzir no seu ministério, sabe? É tempo de nós nos posicionar como os discípulos do Senhor. Os nossos conceitos. Eu não sei com que conceito você chegou. Eu gosto dos Estados Unidos por isso, porque eu já vi de tudo. Uma vez na igreja a gente chegou para fazer um seminário na Flórida, e chega gente da Batista, da Assembleia, de tudo. Aí dentro da igreja lá, irmã, oh Deus abençoe, igreja católica, todo mundo junto. Isso é um privilégio. Sabe por quê? Porque diante dessa diversidade quebra esse conceito. Diante dessa diversidade alia propósito. Sabe por que nós estamos aqui nesse grupo tão especial? O Senhor tem. Nós temos até falado que essa igreja, eu acho que tem mais pastor do que membro, porque o Senhor tem algo grande para fazer no nosso meio. E nós temos que quebrar os nossos conceitos, meus irmãos. Quebrar os nossos conceitos.
Sabe, eu fui numa conferência do Randy Clark em Birmingham. Velho, as pessoas ministrando assim o poder de Deus, vindo, pessoas sendo batizadas com o Espírito Santo, pessoas sendo curadas. E depois eu fui trocar ideia com o irmão. E aí, meu irmão? Eu falei, eu sou do ministério da Sombra de Pedro. Eu achei bonito esse ministério. Eu falei, não, dá vontade de copiar, velho. A Sombra de Pedro, porque a Sombra de Pedro copiava. Quando eu fui trocar ideia com ele, eles eram de uma igreja católica na Pensilvânia. O Senhor está quebrando conceitos, meu irmão, para cumprir propósito. Nós não podemos ficar presos na nossa religiosidade. Nós não podemos ficar presos nos nossos conceitos. Mas, meus irmãos, quando eu falo isso, nós não podemos ficar presos à nossa religiosidade. Mas nós temos que estar presos a essa palavra. E essa palavra, sabe? Feche seus olhos, eu queria que você pensasse no ministério de Paulo. Paulo, ele mandou matar ali Estevão e aquela capa foi jogada nos pés dele. Se você for ler Timóteo, Paulo escreveu a Timóteo e fala assim: Timóteo, vê se você me ajuda. Eu preciso de um amigo. Eu preciso da capa. Eu preciso de livros. Eu preciso de Marcos para nos ajudar. Se você lembrar da carta de Paulo a Timóteo, você vai ver um dos maiores missionários, o maior missionário que já passou nessa terra. O homem que escreveu mais cartas no Novo Testamento. Ele pede amigo, ele pede um amigo, ele pede coisas simples. Você imagina nós, meus irmãos, nós somos seres mortais, nós estamos cada dia inconstante na nossa vida cotidiana, no trabalho, ou no ministério e tantas outras coisas. Mas nessa noite, meus irmãos, eu te desafio a se posicionar diante de Deus. Fala, Senhor, eu quero quebrar os meus conceitos. Senhor, eu quero ter o meu pensamento renovado pela Tua palavra. Senhor, eu quero que o meu comportamento seja balizado por essa palavra. Meus irmãos, nós necessitamos ter uma vida mudada, ter uma vida transformada. Nós precisamos aquecer o nosso espírito, não para mostrarmos que somos poderosos, mas que nós somos capazes de morrer por essa palavra. Aleluia. Sermos cheios do Espírito Santo. Para orar em línguas e profetizar é fácil, mas eu quero ver você cheio do Espírito Santo para morrer pela palavra de Deus. Sabe, eu fui com o Maximus na fronteira. Meus irmãos, tem coisas que você vai ver nesse mundo que te traz muito impacto. E você começa a valorizar coisas assim, extraordinárias. Eu e o Maximus, ano passado a gente foi na Coreia do Sul e a gente foi na fronteira com a Coreia do Norte. E a Hyundai de carro, meus irmãos, essa empresa é tremenda, porque ela conseguiu construir uma montadora depois da fronteira para que os irmãos da Coreia do Norte viessem trabalhar. Então você acha que a palavra de Deus não chega lá? Chega, porque eles têm que ir todos os dias para essa fábrica trabalhar, junto com os irmãos da Coreia do Sul. E palavra. Meus irmãos, é tremendo. Nosso Deus é um Deus estratégico. Então, meus irmãos, é tempo de ter um posicionamento. Eu não sei, já vai começar o próximo mês. Eu não sei qual foram os seus planos para 2024, meus irmãos. Eu não faço mais plano anual, eu faço plano de 10 em 10 anos. Sabe, mas eu quero te desafiar. Já vai começar o terceiro mês desse ano. Fala assim, eu quero ter um posicionamento diferente diante disso tudo. Posicionamento cheio do Espírito Santo. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo, meu irmão, para derramar nessas pessoas que estão lá fora. Essa semana você tem que estar atento a todo momento. Todos os momentos da oportunidade que Deus te dá. A Catrina, ela foi no alto e a pessoa que foi passar na frente dela não tinha como pagar a conta. A Catrina falou, eu vou pagar para você. Pagou a conta da pessoa que estava na frente. E a oportunidade veio de orar por essa pessoa. Meus irmãos, esteja atento, seja no marketing, seja no seu trabalho, entregando lá, Tadeu, seja Carol na escola, Tiagão, seja na escola, lá que você faz a necessidade do seu trabalho. Não perca a oportunidade, meus irmãos. Nós não estamos pregando sobre Sea Church, mas nós estamos pregando sobre o reino de Deus. Amém? Amém? Vocês estão aqui? Amém? Vocês estão entendendo?
Amém? Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Vocês estão me entendendo essa noite? Amém? Meus irmãos, nós vamos orar. Eu não sei como é que está a sua vida, mas para que você tenha uma vida plena, você precisa consertar o seu tripé: conceitos, comportamento e pensamentos. E eles têm que estar todos aqui, ó. Todos aqui. Nós temos que estar debaixo dessa palavra. Ela que tem que nos conduzir, ela que tem que nos direcionar, ela que vem com a paz que excede todo entendimento está aqui. Se você se encontra ansioso à noite, com dificuldade de dormir, é essa palavra que vai te dar tranquilidade. É ela. Se você se encontra triste com o seu trabalho ou com a sua vida financeira, saiba que é essa palavra que vai te trazer paz, meus irmãos. Paz, meus irmãos. Paz. A paz do Senhor. Jesus fala: a minha paz eu vos dou, mas eu não dou como esse mundo dá. Esse mundo fala que para você ter paz, você tem que ter pelo menos 1 milhão na conta e sua vida bem tranquila. Mas a paz que excede todo entendimento está aqui nessa palavra. Ah, Espírito Santo, fortaleça os meus irmãos no dia a dia. Aleluia. Nós precisamos ser cheios dessa palavra. Precisamos ser cheios dessa palavra. Aleluia. Vamos colocar de pé. Eu queria que você fizesse um compromisso, não comigo, não com essa igreja, mas fizesse um compromisso com o Senhor. Eu não sei como é que está os seus conceitos, os seus pensamentos, o seu comportamento diante de Deus, mas essa noite eu queria que você saísse do seu lugar, vem todo mundo aqui na frente, acha um espaço aqui, porque você vai fazer esse ato não se balizando naquilo que você está pensando. Você vai ter um ato de fé nessa noite. Fala assim: Senhor, eu preciso me fortalecer mais na Tua palavra. Eu preciso me fortalecer mais na vida com os meus irmãos. É necessária a comunhão, meus irmãos. É na comunhão, é ali que o Senhor ordena a bênção. Se você tem buscado ao Senhor e necessita de uma resposta, e essa resposta, sabe onde ela vai estar? Não nenhuma profecia, mas ela vai estar nesta palavra. É nessa palavra. Então, meus irmãos, nessa noite nós vamos fazer um compromisso com o Senhor. Falar: Senhor, todos os conceitos errados, todos os achismos, tudo aquilo que eu penso em relação ao Senhor ou a mim mesmo, eu quero deixar aqui nesse altar, ó Pai. Eu quero deixar diante de Ti e renovar os meus conceitos na Tua palavra. Senhor, se os meus pensamentos estão em tantas coisas, se os meus pensamentos estão, meus irmãos, mais importante do que ministério é o seu relacionamento com Jesus. Mais importante do que tudo é o seu relacionamento com o Senhor. É tempo de nos renovar com Ele, é tempo de nos fortalecer nele. E se você se fortalece nessa palavra, automaticamente o seu comportamento vai ser baseado nela. Aleluia, 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 aleluia.
Aleluia, aleluia, aleluia. Senhor, possa ministrar no seu coração. Queria que o Everton, o pastor Everton viesse aqui, o pastor Júnior, Jefão. Nós vamos ministrar sobre a vida dos nossos irmãos e profetizar sobre a vida deles, estabilidade. Vamos profetizar pessoas consistentes na palavra dele. Pastora Mary, ministra sobre as irmãs. Catrinho está aqui. Ministra sobre a vida das irmãs, cara. Profetize sobre a bênção do Senhor, a presença do Senhor, o fortalecer do Senhor, o conduzir do Senhor. Aleluia. Que em todas as áreas, que em todas as esferas da vida deles, Pai, eles possam viver a plenitude do Senhor. Nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar.
Que quando eles olharem para o ministério, isso possa vir. Nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Quando eles olharem para casa, que essa palavra queime. Nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Quando eles olharem para as finanças, que isso grite. Nada quebrado, nada faltando e nada fora do lugar. Nós queremos, Pai, nesse momento abençoar cada casa. Nós queremos nesse momento abençoar cada família. Nós queremos nesse momento abençoar cada irmão que veio para esse lugar. Nós desde já queremos abençoar e declarar uma semana extremamente abençoada sobre a vida de cada um, Pai. Eu oro e eu declaro isso sobre a vida dos meus irmãos, Pai. É o que nós te pedimos, é o que nós te agradecemos no nome de Jesus. Eu queria que nesse momento você olhasse para essa pessoa que está do seu lado. E eu queria que você declarasse isso sobre a vida dele, sobre a vida dela. Nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Mais uma vez, nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Cumprimente seu irmão, cumprimente sua irmã. Nós estamos encerrados em nome de Jesus. Meus irmãos, senta aí rapidinho só pra gente